Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Dessa feita, estamos com o professor e advogado Jardiel Oliveira, que vamos tratar sobre temas atinentes a decisões recentes do Supremo Tribunal Federal a respeito sobre a prisão, a possibilidade de cumprimento de pena já a partir da segunda instância. Então não saia daí, voltamos já. E a glória do Senhor se manifestará. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emanuel. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Havia pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. O Salvador. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, o único que pode nos salvar de nossos pecados e de nossa tristeza. Ele nasceu para que possamos nascer de novo. Se o amarmos, nos lembrarmos dele, o seguirmos. Alegra-te. Alegra-te. Alegra-te muito, pois hoje para você e para mim e para todos nós nasceu o Salvador. Estamos de volta a um programa Dinâmica do Direito. Estamos conversando aqui com o advogado criminalista, professor universitário Jardiel Oliveira. Iremos tratar sobre temas importantíssimos na seara criminal, que também atingem a sociedade em geral, que clama por justiça, uma justiça célere, a questão da impunidade. São temas atuais hoje, doutor Jardiel. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, doutor Nazeu, pelo convite. Eu gostaria de saudar a todos que nos assistem nesse momento e, para mim, é um prazer e uma satisfação poder compartilhar e discutir temas tão polêmicos diante de uma sociedade tão informada, uma sociedade que tem acesso à informação através das redes sociais, tem acompanhado alguns julgados dos tribunais superiores e eu quero simplesmente poder contribuir nessa oportunidade. Doutor Jardiel, o senhor se afirma como advogado criminalista, tem algum preconceito em relação a esse profissional? Na verdade, foi uma escolha durante a graduação, já me identificando com a seara criminal, direito penal, processo penal, e assim escolhi enveredar na advocacia criminal, não tenho nenhum tipo de preconceito. Aos demais colegas que escolhem as demais áreas, é uma área bastante polêmica, desafiadora, mas eu exerço a advocacia criminal tão somente. Também leciono e aí eu posso compartilhar, em razão da experiência prática com os meus alunos, aquilo que a gente vivencia e despertar o desejo também dos alunos que desejam seguir a carreira de advogados e optarem pela seara criminal. Doutor Jardiel, existe um preconceito da sociedade em relação às pessoas que respondem o processo. E chegam a afirmar que o advogado criminalista só defende bandido. Como é que o senhor se coloca nessa posição? Vamos dizer, há uma construção de um preconceito na mente das pessoas, da sociedade, em razão desse etiquetamento, vamos dizer assim, dessa praxe de que o advogado criminalista, ele tão somente defende bandidos. Na verdade, o sistema jurídico vigente hoje no Brasil assim dispõe que no Brasil não vai existir uma acusação sem defesa. Então, o que há no exercício da advocacia criminal não seria a defesa do bandido ou da pessoa que decide delinquir. Seria, sim, o exercício de uma defesa para se evitar
o exagero punitivo, o exagero do Estado, enquanto na função do juiz, do promotor de justiça, de exceder o exercício da função punitiva e assim também permitir que, em alguns casos, o réu, quem se submeta a um processo criminal, sendo inocente, assim possa provar, apesar de que a inocência ela é presumida. Ela não precisa ser provada a uma confirmação constitucional. A própria Constituição Cidadã, a Constituição Federal de 1988, consagrou essa presunção de inocência. Doutor Jardel, além da presunção de inocência, o preso tem uma série de garantias. O senhor pode aqui resumir alguma delas para a gente? Claro. O preso, a depender da natureza dessa prisão, seja uma prisão definitiva em razão de uma sentença condenatória, seja em razão de uma prisão em flagrante, seja em uma prisão decretada pelo juiz, na espécie nós temos a prisão temporária, uma das garantias que o réu ele faz direito é ter a assistência do advogado, em razão do cumprimento da pena, a depender do regime de cumprimento, ele se submeter a esse cumprimento da pena por um determinado período e assim poder progredir do regime fechado, via de regra, em algumas hipóteses, para o regime semiaberto, do regime semiaberto ao regime aberto, enquanto preso provisório, poder ter constituído um advogado, ter acompanhamento do advogado na fase de inquérito policial, a presença do advogado na audiência de instrução e julgamento e demais garantias assim presentes tanto no Código de Processo Penal como também na própria Constituição, assim garante as prerrogativas do réu ou daquele que se submete a um processo criminal. Doutor Jardiel, o nosso ordenamento reza a questão, o senhor já se antecipou também, a questão da presunção de inocência. Na verdade, é o Estado que tem a obrigação, a partir do inquérito, a partir da autoridade policial, o Ministério Público, de provar a questão da culpabilidade daquele homem, daquela mulher, daquele acusado. Mas essa presunção de inocência, doutor Jardiel, tem limites? Bom, doutor Nazil, hoje há uma inversão, infelizmente, há uma inversão de valores na seara criminal ou da pessoa que se submete ao processo penal, em razão de que, havendo a decisão por delinquir de um agente, simplesmente haverá uma obrigação por parte da defesa ou até mesmo por parte do próprio acusado de provar o que fez ou o que não fez. E, na verdade, como a própria palavra diz, a presunção de inocência, a inocência ela se presume, ela não há necessidade de ser provada. Só que a figura hoje do Estado, por meio da autoridade policial na fase de inquérito policial, por meio do promotor de justiça na fase processual, ou até mesmo do juiz, sobrecarrega de uma maneira exagerada o réu, o acusado, ou até mesmo o indiciado na fase de inquérito policial, de provar se não fez, ou se fez, quais foram as circunstâncias e os motivos que justificaram aquela conduta. A presunção de inocência, ela possui os seus limites em determinados momentos. Quando? Primeiro, quando há uma condenação, há uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Por quê? Havendo o trânsito em julgado, não se há mais uma discussão. Em raras hipóteses que nós temos os mecanismos necessários para poder revisar essa sentença condenatória, ainda que transitada em julgado. Mas, havendo essa confirmação, a própria Constituição ela diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Essa culpabilidade, essa responsabilidade penal, ela está justamente atrelada aos limites estabelecidos no quanto da pena, na quantidade de pena estabelecida. Essa responsabilidade, ela está limitada. Essa inocência, a partir do trânsito em julgado, confirmando essa responsabilidade penal, essa responsabilidade penal, ela possui justamente os seus limites dentro do quanto da pena estabelecido, a quantidade de pena, o regime estabelecido. Porém, existem determinados momentos, antes mesmo da presunção ser confirmada ou a condenação ser confirmada no processo penal, no momento em que o acusado ele tem que apresentar as informações pessoais perante a autoridade, seja ela a autoridade policial, seja ela a autoridade judicial. Informações do tipo o nome completo, filiação,
Então, informações, a qualificação pessoal, é necessário que o acusado ele fale realmente a verdade. Ele possui o direito de permanecer em silêncio, claro, e aí nosso sistema jurídico não possibilita esse silêncio e não pode ser voltado contra ele, não pode ser utilizado a seu desfavor. Porém, essa presunção, essa impossibilidade de se construir até mesmo provas contra si, ela possui a limitação na necessidade em que o acusado, na presença das autoridades, na presença da autoridade policial, na presença do juiz, ele tem que passar informações verdadeiras com relação à informação da qualificação, nome completo, filiação, pai, mãe, o endereçamento, porque, havendo dúvidas quanto a essa qualificação, havendo dúvidas quanto à filiação ou até mesmo o endereçamento, é possível que o juiz decrete até a prisão preventiva, que é uma espécie de prisão provisória, em razão dessa dúvida, porque muito se pensa que eu até, numa oportunidade, brincando com alguns dos meus alunos, que costumavam frequentar a universidade e, na oportunidade, simulando uma prova, eu fiz a solicitação de que eles apresentassem a identidade. E naquele momento eles disseram, não, deixei no carro, ou eu não trouxe, ou não está comigo agora no momento. E na oportunidade até eles ficaram um pouco apreensivos quando eu disse que existia a possibilidade da decretação, se possivelmente eles fossem encaminhados à delegacia, se fossem interceptados por uma autoridade policial e conduzidos à delegacia. Havendo uma dúvida, poderia haver um requerimento, porque a autoridade policial ela não decreta a prisão preventiva, haveria o requerimento uma representação pela prisão preventiva, e a autoridade judicial ela poderia sim decretar em razão da dúvida da identificação civil. Doutor Jardiel, ainda nesse bloco, vou dar um caso concreto que aconteceu comigo. É bem interessante. Eu não me considero um advogado criminalista, mas fui apresentar uma pessoa na delegacia, dar aquela assistência, e o delegado foi muito forte, muito enfático. Ele disse, olhou para mim, olhou para o meu cliente e disse, doutor, vocês têm que contribuir com a investigação, porque nós temos provas aqui cabais, nós temos muito subsídio, e se o seu cliente não falar, não ajudar, vamos pedir a preventiva. O senhor, como advogado criminalista, qual seria a sua resposta para esse delegado? A primeira reação que eu teria é uma reação de surpresa diante de uma autoridade policial que tem um comportamento como esse, em razão de algumas peculiaridades. Primeiro, a autoridade policial, ele tem a função de presidir o inquérito policial, que seria uma mera peça informativa, em que o inquérito policial ele tem a finalidade de reunir elementos de informação para convencer o possível titular da ação penal, que seria, via de regra, o Ministério Público. Então, sendo uma peça meramente informativa, não haveria necessidade de que o réu deveria passar todas as informações. Claro que ele tem o direito de permanecer em silêncio. Então, em razão da natureza do inquérito policial, não seria uma postura correta, apesar de ser uma coisa muito comum. Infelizmente, é uma postura muito comum das autoridades policiais, de exigir que o réu ele se entregue ou até mesmo confesse, que na verdade isso é um mito, não há essa necessidade, que a comprovação de que o que fez, o que não fez, será em juízo. Em razão da natureza do inquérito policial, sendo uma peça meramente informativa, não haveria necessidade dessa pressão feita pela autoridade policial e, apesar de que, em algumas hipóteses ou em razão da natureza da prova, ser produzida em fase de inquérito, por ser uma peça informativa para convencer o titular da ação penal, eu reagiria da seguinte maneira, perguntaria se certamente nos corredores ou até mesmo na sala de aula durante a faculdade onde ele cursou, tenha certeza de que tenha aprendido a finalidade do inquérito policial. Estamos aqui com o professor Jardiel Oliveira, advogado criminalista, como a gente fala, professor universitário, que está nos ajudando muito bem com essa temática. Doutor Jardiel, no próximo bloco vamos tratar um pouquinho sobre recursos protelatórios, né? Se é ético, né? Essa postura de profissionais da advocacia que empreende tudo em favor do réu, tentar os mais numerosos meios possíveis para tentar protelar o processo. Então não sai daí, voltamos já.
Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Com grande alegria, eu quero agradecer a você que colabora, que ajuda com o Projeto Semeador, trazendo a sua contribuição de R$5 com carnê todo mês para sustentar o maior sistema de comunicação de evangelização da nossa cidade. A rádio AM 1430 Libertadora, a TV AD Mossoró, canal 38 e o jornal A Voz e nossas mídias sociais, tanto pelo Face como também pela internet, através da admossoró.com.br. Muito obrigado. A sua contribuição faz muita diferença e é muito importante para cada um de nós. Você que quer ajudar, você que quer contribuir, procure o representante do Projeto Semeador em uma de nossas igrejas e pegue o seu carnê e colabore e contribua com essa obra. Deus te abençoe, muito obrigado, contamos com você. Estamos de volta a um programa Dinâmica do Direito. Estamos conversando aqui com o professor universitário, advogado, criminalista, Jardiel Oliveira. Doutor Jardiel, agora uma pergunta que vai tocar todos os profissionais, advogados que estão a nos escutar, doutor Jardiel. Uma temática muito forte na mídia, que está sendo falada, é a questão da impunidade. A questão de tentar evitar que os crimes caiam no esquecimento, né? E nas vias, na questão o senhor pode muito bem explicar a questão da prescrição penal. Antes de falar, acho que é interessante, antes de ir para a questão no caso dos recursos protelatórios, nos ajude aqui com o público de casa a questão da prescrição penal. Bom, doutor Nazil, o Instituto da Prescrição, é um instituto assim presente no Código Penal, possui seu regramento próprio. E às vezes as pessoas, a sociedade e alguns profissionais se deparam com determinadas imputações que alguns réus são submetidos. E aí existe um intervalo entre o oferecimento da peça acusatória pelo Ministério Público, o recebimento, o ato decisório que recebe, que assim atesta, que assim confirma o preenchimento dos requisitos dessa peça acusatória. Esse intervalo entre o recebimento da peça acusatória e o julgamento, até mesmo da confirmação a nível de segundo grau e a discussão por meio dos recursos nos tribunais superiores, há um prazo que o próprio Código Penal traz um regramento com relação a esse limite temporal que se chama prescrição. Então, a prescrição nada mais é, a prescrição penal nada mais é que o limite do exercício do direito de punir que o Estado tem, representado pelo juiz, representado pelo Ministério Público, para que exista, apesar de que alguns crimes são imprescritíveis, não está submetido ao Instituto da Prescrição, mas, via de regra, existe um limite temporal, existe um tempo para que haja uma responsabilização penal. E essa responsabilização penal se refere ao Instituto da Prescrição da Pretensão Punitiva. O que seria isso? O Instituto da Prescrição da Pretensão Punitiva seria o intervalo, o prazo, o lapso temporal entre o cometimento do crime e a sua confirmação em juízo através do oferecimento da peça acusatória pelo Ministério Público. Aí nós teremos a prescrição da pretensão punitiva e até mesmo a confirmação por meio da sentença condenatória. A partir da condenação, confirmada a condenação, essa responsabilização penal, nós teremos agora o cumprimento de pena. Aí nós teremos a necessidade da execução daquela pena. Então, a partir da confirmação e o cumprimento daquela pena imposta na sentença condenatória, começa a fluir o prazo da prescrição da pretensão executória. Existe uma condenação, é necessário agora cumprir, executar aquela pena. Então, a depender do que nós estivemos nos referindo, seja a prescrição da pretensão punitiva, seja da prescrição da pretensão executória, há uma grande discussão no meio da sociedade com relação à impunidade, que muitas das vezes
alguns crimes caem na vala da prescrição e a prescrição ela extingue a punibilidade. Não se pode mais punir quando aquele lapso temporal não foi observado pelo Estado por meio do Ministério Público ou da acusação. O juiz, entre o recebimento, a confirmação da condenação, o prazo também já se passou. Então, a depender também da quantidade de pena estabelecida, nós temos aí um prazo prescricional, não observando as excepcionalidades em razão da idade, menor de 21, maior de 70, que o prazo é contado pela metade, cai pela metade, mas, via de regra, o prazo menor que nós temos, 3 anos. Então, nas condenações em que o patamar não supere 1 ano, nós temos aí a prescrição contabilizada em 3 anos. E aí, a depender do momento em que a contagem do prazo infelizmente ou felizmente, a depender da ótica, certamente não haverá mais a punição daquele que decidiu delinquir, se certamente a estrutura utilizada, a máquina do judiciário, não foi eficiente ao ponto de dar uma resposta dentro do prazo. Só para tentar resumir o pessoal de casa, doutor Jardiel, o camarada se foge, né? A questão do foragido da justiça. Ele tenta se esconder, o Brasil tem proporções continentais, ele tenta se esconder, ou seja, da investigação, do processo ou mesmo da sentença. Mas a pergunta, doutor Jardiel, essa prescrição tem que ser declarada pelo judiciário ou o advogado peticiona? Como é que funciona a questão da prescrição penal? Excelente pergunta, doutor Nazil. Existiu uma discussão muito interessante no âmbito do judiciário, a chamada prescrição virtual. O que seria essa prescrição virtual? Seria a possibilidade de se contabilizar o período necessário entre o cometimento do crime e a instauração de um processo penal. Se, no momento do recebimento da peça acusatória, da denúncia pelo juiz, ele identificar que vai ser desnecessário aquele processo, porque ao final a pena o crime já vai estar prescrito, já se declara extinta a punibilidade. E o judiciário, o próprio STJ, por meio de súmula, já entendeu que é vedado esse tipo de postura. O acusado ele tem que se submeter a um processo, ainda que ao final venha se confirmar essa prescrição. E há necessidade da confirmação, claro, o papel do advogado ele está justamente na função de comprovar que existiu esse lapso temporal e já se excedeu em muito e certamente há a prescrição. O advogado ele tem esse papel de demonstrar, enquanto matéria de defesa, a prescrição do crime. Porém, o judiciário ele precisa confirmar, isso através de sentença, que o crime está prescrito, ou até mesmo a prescrição da pretensão executória, aquele cumprimento em razão do réu estar foragido, que em determinados casos o processo ele fica suspenso e vai existir, e mesmo estando foragido, o prazo da prescrição interrompe ou suspende, a depender das circunstâncias. Então, é o caso em concreto que vai determinar se o prazo prescricional ele vai interromper, se não vai interromper, que a interrupção ele começa a contar do zero. Então, há uma necessidade de confirmação por parte do judiciário, não é simplesmente o delegado, quando vai investigar, já se passou muito tempo do cometimento daquele crime, ele mesmo vai tentar ou vai decidir pelo arquivamento, até porque a autoridade policial ele não tem essa autonomia de determinar o arquivamento do inquérito policial. Então, a postura do delegado é investigar, mesmo que ele evidencie que há uma prescrição que vai ser desnecessária à instauração de um processo, mas tem que haver sim a confirmação. Então a postura do réu em foragir, em tentar fugir, se eximir da responsabilidade, certamente pode haver uma reflexão sim na contagem desse prazo e então cair na vala da extinção da punibilidade e em razão da prescrição do crime. Doutor Jardiel, como nós prometemos, falamos no bloco anterior sobre a questão dos recursos protelatórios. Você tem brechas na lei para o advogado trabalhar e recorrer. Não é indefinidamente, tem as instâncias superiores, né? Tem os tribunais, nas próprias tribunais tem as turmas, né? Tem recursos próprios de uma turma para outra. Esse tipo de estratégia, doutor Jardiel, é lícito, é ético? Bom, doutor Nazil, há um princípio com justificação constitucional presente na própria Constituição Federal, que é o princípio do duplo grau de jurisdição.
O que seria esse duplo grau de jurisdição? Seria a possibilidade de se ter confirmada ou, diante de uma postura de irresignação ou de inconformismo, porque nós, seres humanos, somos, de vez em quando, nos deparamos com esse sentimento de inconformismo diante de uma determinada circunstância. Então, diante desse inconformismo, há a possibilidade de discussão nas instâncias superiores através dos recursos, que são os mecanismos presentes na própria legislação. Então, é uma conduta permitida. Não seria uma conduta antiética do profissional, até porque o sistema jurídico ele permite essa rediscussão até uma confirmação nas instâncias superiores. Estamos conversando aqui com o professor, advogado Jardiel Oliveira, a respeito da questão da impunidade, de recursos que porventura possa ser usado pelo profissional, na questão que envolve assuntos delicados, que envolve ética. O senhor falou agora há pouco que a lei permite, a lei dá brechas, mas eu acredito que o advogado fica um pouco manchada a sua reputação, é questão moral diante da sociedade. Recorrer apenas por recorrer, apenas para tentar, muitas vezes, cair até na questão da prescrição. Mas, se está na lei, estamos aí para usar. Mas, de toda sorte, no próximo bloco, iremos tratar especificamente, doutor Jardiel, sobre a decisão recente do Supremo. Teve uma decisão em fevereiro, mas foi confirmada agora em outubro, a respeito da prisão, se for confirmada em segunda instância. Então, sai daí, voltamos já. E a glória do Senhor se manifestará. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emanuel. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Havia pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Pois hoje, Na cidade de Davi vos nasceu O Salvador. o Salvador. o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo. O Filho unigênito do Pai. O único que pode nos salvar. De nossos pecados e de nossa tristeza. Ele nasceu para... Que possamos nascer de novo. Se o amarmos, nos lembrarmos dele. O seguirmos. Alegra-te. Alegra-te. Alegra-te muito, pois hoje para você E para mim. E para todos nós, nasceu o Salvador. Estamos de volta a um programa Dinâmica do Direito. Estamos conversando aqui com o professor universitário, advogado criminalista, Jardiel Oliveira. Doutor Jardiel, desde o primeiro bloco nós estamos prometendo falar sobre essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal de que, a partir da segunda instância, o réu ele tem que ser recolhido, né? Ele tem que responder preso. Como é que o senhor viu essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Bom, doutor Nazil, é uma decisão um pouco polêmica, em confronto com o princípio da presunção de inocência, um princípio constitucional que é bem claro, não resta dúvidas, que ninguém será considerado culpado ou a culpa, a responsabilização penal, ela se dá a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Qual foi a postura do Supremo? O STF, como muitos dizem por aí, como já vi nas redes sociais, rasgou a Constituição ou simplesmente redigiu a Constituição ou decidiu a bel prazer. Na verdade, o próprio Supremo, ele já tinha uma postura, já editado nas suas, já existia precedentes, na sua jurisprudência, decisões, quanto à possibilidade, tratando o réu como já estivesse cumprindo provisoriamente
ou até mesmo um cumprimento provisório da pena, quando na possibilidade de progressão de regime, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou o fato de estar recolhido em cela especial, cela de estado maior, ou uma prisão especial, não impediria os benefícios da progressão. Então, houve uma confirmação quanto à possibilidade. Por quê? Existem determinados recursos no processo penal que, via de regra, não promove a suspensão do cumprimento da pena estabelecida. Se estamos diante de uma condenação, existe uma pena estabelecida. A quantidade de pena, 9 anos, 10 anos, 8 anos e 6 meses. Há uma necessidade de se cumprir, ainda que provisoriamente, porque há um recurso pendente. Se a defesa decide recorrer e na pendência de um recurso para julgamento ainda não há o trânsito em julgado, então não há uma confirmação quanto à condenação ou não, isso significa dizer que aquele recurso, a depender da natureza do recurso manejado para impugnar aquela decisão, não vai impedir que haja o cumprimento. É exceção no processo penal que o recurso utilizado para impugnar uma sentença que vem estabelecer uma condenação promova ou realize ou suspenda o cumprimento, os efeitos daquela sentença. Então o Supremo entendeu que, a partir de segunda instância, ou seja, houve um processo na primeira instância, primeiro grau, houve um recurso a nível de tribunal, seja Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, quando dos crimes de competência da Justiça Federal, havendo uma confirmação por meio de um colegiado a nível de segundo grau, é necessário o cumprimento, a partir daí, então, confirmando, mesmo que haja recursos para os tribunais superiores, porque entende-se que, havendo uma discussão nos tribunais superiores, a natureza dos recursos, seja ele o recurso especial para o STJ, seja ele o recurso extraordinário, via de regra, que venha se discutir matéria penal no STF, não iria promover a suspensão ou impedir que houvesse o cumprimento provisório dessa pena. Então, qual foi a postura do Supremo? Para que se evite recursos meramente protelatórios, para que não se tenha uma generalização da impunidade, como muitos utilizam também essa argumentação, é necessário que ele recolha a prisão para que começar a cumprir a pena. Mas existe uma observação interessante, doutor Nazil, que se tem que colocar para que a sociedade tome conhecimento, que essa preocupação para que se recolher a prisão, para começar a cumprir, em razão da confirmação de uma sentença condenatória a nível de segundo grau, um acórdão, como se chama, as decisões de tribunais, tem que se ter uma diferenciação daqueles que são submetidos a uma pena cujo regime é o regime aberto, regime semiaberto, regime fechado. A preocupação em razão que girou, a preocupação que girou em órbita dessa decisão foi justamente pessoas que se submetem a uma sentença condenatória cujo patamar da pena supera os 8 anos, que via de regra, apesar que nós conhecemos que o regime de cumprimento não está tão somente atrelado à quantidade de pena estabelecida, isso é unânime, não há discussão quanto a isso, mas digamos que alguém foi submetido a uma sentença condenatória que pegou um crime, uma pena acima de 8 anos. É necessário o cumprimento, pelo menos assim se submeter ao regime fechado para então progredir. Então essas pessoas que tiveram essa sentença confirmada a nível de segundo grau, mesmo que recorram para os tribunais superiores, deverão se recolher para começar a cumprir. Só que, para que se submeter a uma pena superior a 8 anos, certamente o crime ele é muito grave. Em razão da gravidade do delito, ele vai se submeter a uma pena superior a 8 anos, que nós estamos aí num cenário de instabilidade política e institucional e vemos nas operações instauradas pela Polícia Federal, pela Justiça Federal, em crimes cuja pena ultrapassa 12, 13, 15 anos, e essas pessoas certamente querem ver essas penas, essas sentenças discutidas ad eterno, enquanto for possível de se discutir por meio dos recursos, visto que haverá necessidade de recolhimento à prisão para o cumprimento provisório. Mas em relação às pessoas que forem condenadas a um regime, e o regime da condenação estabelecido na sentença for regime aberto, regime semiaberto, ele vai se recolher, porém vai começar a cumprir de acordo com o regime estabelecido na sentença. Então, há um clamor da sociedade, certamente, pela
vamos dizer assim, concordando com essa decisão. Sobre um viés jurídico, certamente causou uma ferida na Constituição. Porém, sobre uma questão de política criminal, de resposta à sociedade, de acabar com aquele discurso da impunidade, até porque, como nós vemos, pessoas menos favorecidas, os processos transitam em julgado bem mais rápido que aqueles que certamente têm condições de constituir advogado e uma defesa e discutir no Supremo, no STJ. Então, foi uma decisão acertada sobre um viés de política criminal diante de posturas protelatórias de alguns réus. Mas também seria até mesmo uma decisão um pouco que polêmica sobre o viés de um princípio, que é o da presunção de inocência, visto que há possibilidade, diante de grandes discussões, ou até mesmo das instâncias superiores, confirmarem algo que as instâncias inferiores não puderam ver, que foi justamente a inocência e que passou despercebido. Nesse caso específico, doutor Jardiel, o cidadão realmente era inocente e ele foi submetido a um regime prisional desnecessário. Imagine passar um ano ou até mais esperando uma resposta do judiciário. Qual o preço, qual o valor que pagaria esse ano perdido, doutor Jardiel? É um argumento forte, não é verdade? Sim, doutor Nazil, é um argumento bastante interessante com relação a essa possibilidade, que é algo muito comum, infelizmente, de que a estrutura, o aparato policial, a estrutura do Poder Judiciário, a demanda que a criminalidade, com o passar do tempo, só aumenta. Então, há uma necessidade de uma celeridade por uma resposta social, em razão das pessoas que decidem delinquir, querem uma responsabilização a toque de caixa. Então, há uma necessidade de haver um cuidado. Tem que haver certamente uma certa postura por parte do Poder Judiciário, até mesmo da autoridade policial, de pessoas que se submetem a um regime prisional e ao final é confirmada a inocência e aquele período certamente houve uma destruição, certamente essa prisão gera consequências no meio social, a pessoa não será vista como uma mesma pessoa, no meio social, trabalho, o convívio com os familiares desestabiliza, isso é fato. Porém, infelizmente, algumas pessoas devem se submeter com uma possibilidade de haver uma reparação, uma indenização por parte do Estado, isso sim é discutido, como até num caso emblemático que eu tive a oportunidade de atuar enquanto profissional, de um casal foi responsabilizado por um crime de homicídio, em razão de um exagero na investigação policial, havendo a necessidade de responsabilizar alguém, simplesmente imputaram a esse casal. E, ao final, houve a confirmação por não haver provas e, graças a Deus, eles não foram submetidos ao júri. Antes mesmo, na primeira fase do procedimento do tribunal do júri, eles foram inocentados. Então, agora se pergunta, passaram um ano, os dois se submeteram à prisão durante 1 ano e 8 meses. Então, agora é que se pergunta como é que vai repor as consequências dessa prisão desnecessária. Estamos aqui conversando com o doutor Jardiel Oliveira, ele que é professor universitário e advogado criminalista, sobre um assunto tão polêmico, tão importante, que é a questão da possibilidade de prisão já em segunda instância. Doutor Jardiel, vamos falar no próximo bloco um pouquinho sobre esse impacto, pode ter um impacto na questão penitenciária, na questão prisional. Então não sai daí, voltamos já. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Com grande alegria, eu quero agradecer a você que colabora, que ajuda com o Projeto Semeador, trazendo a sua contribuição de R$ 5 com carnê todo mês para sustentar
o maior sistema de comunicação, de evangelização da nossa cidade. A rádio, a AM 1430 Libertadora, a TV AD Mossoró, canal 38, e o jornal A Voz, e nossas mídias sociais, tanto pelo Face como também pela internet, através da admossoró.com.br. Muito obrigado. A sua contribuição faz muita diferença e é muito importante para cada um de nós. Você que quer ajudar, você que quer contribuir, procure o representante do Projeto Semeador em uma de nossas igrejas e pegue o seu carnê e colabore e contribua com essa obra. Deus te abençoe, muito obrigado, contamos com você. Estamos de volta a um programa Dinâmico Direito. Estamos conversando aqui com o Dr. Jardiel Oliveira, ele que é advogado, criminalista, professor universitário, falando de uma temática muito rica, muito importante, muito atual, que é a questão de evitar, Dr. Jardiel, a questão da impunidade. Eu acredito que é um mal da nossa sociedade, sociedade brasileira tem aquela questão do jeitinho, do arrumado. E graças a Deus, não vou dizer política, essa ideologia tem sumido gradativamente das nossas instituições, seja as autoridades policiais, as demais autoridades, porque a ideia agora é fazer valer a lei, doutor Jardiel. Mas isso também tem consequências na população carcerária. Nós sabemos que a nossa população carcerária é, se eu não me engano, a quarta maior do mundo. Nós temos, doutor Jardiel, 600 mil detentos, seja provisórios, seja por via de condenação. O senhor acha essa questão, como é que o senhor entende essa questão da possibilidade já da pessoa ser recolhida em segunda instância, vai afetar diretamente a população carcerária e, consequentemente, as mazelas? Bom, doutor Nazil, é um questionamento bem interessante que certamente haverá uma necessidade de um estudo durante muitos anos dessa estrutura carcerária no país, mas eu já adianto que essa questão do cumprimento provisório da pena a partir da confirmação de uma sentença condenatória em segundo grau, confirmada através de uma decisão colegiada em segunda instância, irá afetar, sim, de fato, não tem que se discutir em relação à população carcerária, mas quando há uma busca por uma punibilidade, quando há uma busca pela responsabilização penal, a própria sociedade ela clama por isso e o Estado corresponde, havendo uma celeridade nos processos, havendo essa questão da confirmação dessa responsabilização penal, é necessário também por parte do Estado reestruturar ou até mesmo investir na estrutura carcerária, nos presídios, e digamos que essa falência do sistema carcerário já existe, até mesmo antes não seria uma espécie de agravante essa decisão confirmatória do Supremo com relação a essa possibilidade de cumprimento provisório da pena, porque a falência do sistema carcerário ela é evidente. Nós temos certamente até quase da metade da população carcerária são presos provisórios, um percentual aí de 30% a 40% são presos provisórios, presos submetidos a uma medida cautelar de natureza pessoal, e aí nós temos prisão preventiva, prisão temporária, nós temos uma prisão em decorrência de uma sentença não definitiva, de uma sentença ainda recorrível, pendente de recurso. Então, quando há essa confirmação, a necessidade de recolhimento, tem que haver também um aparato, tem que haver um investimento por parte do Estado, sim, mas a preocupação tem que estar em proteger a presunção também consagrada na Constituição. Nós temos uma presunção estabelecida na Constituição, não se pode considerar culpado antes do trânsito em julgado, nós confirmamos aqui nos blocos anteriores, discutimos, conversamos sobre essa flexibilização, e há um risco.
Se o próprio Supremo, se o STF, a Corte Constitucional, não teve essa preocupação e decidiu por flexibilizar, em algumas hipóteses, o princípio da presunção de inocência, significa dizer que o Estado ele precisa também estar preparado para abraçar essa função, essa responsabilidade, em razão da flexibilização, porque o Poder Judiciário ele representa o Estado. No exercício da jurisdição, pela própria etimologia da palavra, seria dizer o direito juris, direito dictio, dizer. Ao Estado juiz, então o Estado juiz ele vai diante de um caso concreto dar a solução. Se o próprio Poder Judiciário decidiu por dar a solução diante do clamor social pela impunidade, permitindo o cumprimento provisório, então o ônus, em razão do bônus da resposta à sociedade, o ônus também cabe ao Estado reestruturar todo o seu sistema carcerário para poder suportar essas flexibilizações, esse meio alternativo que se utiliza para dar resposta à sociedade. Doutor Jardiel, acredito também, importantíssimo, aparelhar a nossa polícia judiciária. Verdade, doutor Jardiel? Para que eles tenham realmente capacidade de colher provas, para que não aconteça situações gravíssimas. O senhor até falou uma situação, né, de que se julgou inocente, se confirmou a inocência do cidadão. O senhor acha que é por aí também? Aparelhar nossas polícias? Há uma necessidade de reestruturação de investimento dessa estrutura investigativa, principalmente porque o marco inicial de todo o exercício da pretensão punitiva do Estado, o Estado, quando vai ele tentar responsabilizar ou vai em busca de responsabilizar alguém que decidiu delinquir, o marco inicial seria o processo investigativo. E nós não poderíamos nem tratar do caso que eu vivi, mas um caso bastante conhecido nacionalmente, de um cidadão que foi preso, eu acho que ele era pernambucano, se não me falha a memória, passou 19 anos preso, adquiriu AIDS, perdeu a visão e ao final foi declarado inocente. Foi confundido com a pessoa que realmente teria cometido aquele crime e ao final, quando houve a responsabilização do Estado de Pernambuco a pagar uma indenização de um pouco mais de R$1 milhão, ele faleceu. Então, a necessidade, a preocupação com relação à reestruturação e investimento por parte da autoridade policial, porque é que de onde inicia a investigação, colhe os elementos de informação, as informações, as provas necessárias, se assim, em alguns casos, permitem, em âmbito de inquérito policial, a produção de provas, porque, via de regra, se produz em juízo, mas esses elementos de informação, em sede de inquérito policial, é necessário que a autoridade policial tenha cuidado, tenha a prudência de colher as informações necessárias, de responsabilizar, direcionar a responsabilização de quem delinquiu exatamente dentro dos limites permitidos pela legislação, que não haja uma hipertrofia, como a gente costuma chamar no meio jurídico, do poder de punir do Estado, um exagero desse poder de punir. Então, quando há uma falha no início, nós podemos aqui utilizar como exemplo, por exemplo, podemos utilizar uma gestação. Uma criança, quando ela está no ventre de sua mãe, nos primeiros meses, há um cuidado para que ele não seja uma criança doente, nem tampouco um adulto com sequelas. Da mesma forma é o processo. Quando se decide responsabilizar alguém, o meio embrionário, o processo embrionário, que seria a fase investigativa, precisa de cuidados. Porque se houver uma falha, certamente as consequências vão perseguir o acusado. Se assim for confirmada a sua inocência, as consequências vão ficar para o resto da vida, assim como nós temos hipótese que mães que às vezes, por não desejar a criança, tentam contra a própria vida. Se não conseguem pôr fim à vida daquele feto, daquele embrião que está no seu interior, vai nascer com uma consequência, vai nascer com sequelas cerebrais, sequelas físicas. Então, certamente ela não tinha culpa por ter nascido, mas as consequências em razão da decisão da mãe em tentar contra a vida daquele embrião, ele vai ter que carregar isso durante muito tempo. A mesma coisa é quando a autoridade policial
decide causar mazelas na fase investigativa, quando o promotor de justiça não atua de maneira responsável na fase judicial, quando o juiz ele simplesmente responde o clamor da sociedade, quando há uma responsabilização e não tem os cuidados necessários, ainda que futuramente venha se confirmar pela inocência, as consequências serão, vão perseguir ou irão permanecer durante muito tempo na vida daquela pessoa. Doutor Jardiel, estamos chegando ao final do programa. Eu só tenho que agradecer a Vossa Senhoria ter se disposto, uma temática ainda recente, muito delicada, mas o senhor respondeu de maneira brilhante todos os questionamentos. Eu acredito que o pessoal de casa foi enriquecido com as suas explanações, nessa resposta da sociedade, esse clamor da sociedade e essa resposta vinda do Supremo Tribunal Federal. Assim, o posicionamento, mesmo como advogado, eu acredito que no bom senso das nossas autoridades, o Supremo prevaleceu. E de toda sorte, em nome da TVAD, em nome do pastor Wendel, o irmão Rogério, toda a equipe do programa Dinâmica do Direito, da nossa rede de comunicação, o meu muito obrigado. Eu agradeço pelo convite, estou à disposição quando precisar. É sempre importante poder tratar de temas tão polêmicos e até mesmo compartilhar com a sociedade. E eu gostaria até de encerrar a participação com uma mensagem interessante para a sociedade, para que retirem esse preconceito em relação à figura do advogado criminalista, porque a função do advogado criminalista não é defender bandidos, é defender o direito. Se o sistema jurídico assim permite, se há um exercício da pretensão punitiva, mas também existe a possibilidade de defesa diante de uma acusação, assim iremos exercer com maestria, com ética, prezando sempre pela moral e podendo também exercer um profissionalismo diante de determinadas circunstâncias, porque assim a lei permite e assim nós iremos fazer. Eu agradeço. Conversamos aqui com Jardiel Oliveira, professor universitário, advogado criminalista, que nos ajudou aqui a entender a mentalidade do Supremo, a resposta do Supremo em face da tentar impedir a questão da impunidade que tanto reina no nosso país e que está arraigada culturalmente, mas aos poucos as instituições estão se aperfeiçoando e foi uma decisão muito feliz a questão de ser recolhido em prisão, responder provisoriamente já a partir da segunda instância. Doutor Jardiel, reforço aqui os meus muitos obrigados. O senhor foi muito bem indicado, doutor Glauber, o professor Cláudio Gonçalves também, e o senhor foi muito feliz aqui. E continue com a programação da TVAD Mossoró, logo após tem a programação dos jovens, e até o próximo Dinâmico do Direito, se Deus quiser.